Bom, vou começar só pelo menos os comunicados normais, aí eu já passo a palavra para a Pri, para o Eric. Primeiro, super obrigada a todos e todas por estarem aqui. Eu sei que chega o finalzinho do ano, fica todo mundo super corrido, independente da área que trabalha, é impressionante, independente do setor. A gente sabe que o último trimestre é sempre mais corrido e parece que vai chegando no final do ano, a velocidade aumenta para tudo. Então, agradeço a todo mundo. Eu sei que é um esforço conseguir parar o que está fazendo para conseguir estar aqui conosco. Fico muito feliz, agradeço. Lembrando que a gente vai pedir sempre para deixar os microfones ligados, né, para não ter nenhuma interferência externa. E, obviamente, no momento que vocês quiserem fazer uma contribuição, a Pri e o Eric são super abertas, né, podem usar o chat ou podem até abrir o microfone para falar. Esse encontro ele é gravado, como todos os outros. A gente sabe que nem todas as organizações conseguem estar aqui ao mesmo tempo, então a gente grava para disponibilizá-los. Se alguém tiver algum problema sobre o uso de imagem, não quiser aparecer, eu peço só então que deixe a câmera desligada. E quanto mais possível deixar a câmera ligada, é mais gostoso para os palestrantes poderem ver a carinha de vocês enquanto falam. Nada melhor do que a gente sentir se as pessoas estão gostando ou não pelo rostinho delas. Esse é mais, né, de um grupo de encontros que a gente está promovendo. Eu acho que nós, da Lia, buscamos sempre entender as demandas das organizações sociais da nossa rede, entendendo quais são as áreas, departamentos, dúvidas que os projetos sentem necessidade de ter mais informação e mais conhecimento. E a gente tenta levar esses conhecimentos para vocês através do nosso corpo de voluntariado, e quando não é possível, quando a gente traz aí voluntários que possam dar palestras para todo o time, para vocês poderem conhecer mais sobre aquele tema e poderem performar melhor nas áreas de atuação de cada um dos projetos que estão aqui, que a gente tem projetos desde questão ambiental como questão social e saúde. Então, acho que a ideia é a gente poder sempre trazer conteúdos pertinentes, didáticos e conteúdos que sejam fáceis de aplicar, né? A gente sai um pouco só daquela teoria. A Pri e o Eric já fizeram encontros conosco no passado, então a ideia é eles poderem continuar esse rico e importante tema que é a comunicação, né, no terceiro setor. É a principal forma como a gente se conecta. Meu cachorrinho, gente, desculpa. É a principal forma que a gente se conecta com os nossos doadores, parceiros, e essa forma de conexão que é a comunicação, que a Pri e o Eric falam direitinho sobre falam muito bem sobre esse assunto, no meu entender, é quase o combustível que faz a máquina girar. Né? A gente sabe que toda a engrenagem é a equipe, é o processo, são as atividades que vocês muito bem desenham, mas se eu não tenho esse combustível para fazer a máquina girar, essa máquina ela pode ser maravilhosa, funcionar super bem, mas ela não anda. Então, eu, Juliana, acredito que a comunicação é a principal forma de captar esse combustível, que seja recurso, seja doação de tempo, de energia de outras pessoas. Então, bom, eu vou me mutar, porque meu cachorrinho, vocês viram que ele está super animado essa parte da manhã, para passar a palavra para a Pri e para o Eric. Qualquer coisa, todo o time da Lia está aqui no chat. Lê, se você puder só fazer assim. A Lei, que vocês, alguns já conhecem, é a pessoa que fica coordenando essa parte do programa. No final, parece para mim que o anfitrião desativou o vídeo. Depois você vê isso, lê para mim. Do Rafa, parece que ele não está conseguindo abrir o vídeo dele. E no final do nosso encontro, eu vou sempre passar o link de satisfação. Para nós é muito, muito importante a gente entender que tipo de programas, qual a periodicidade que a gente pode oferecer isso para vocês, além do nosso voluntariado, que ele é o tempo todo. Acho que está todo mundo, então, com a câmera bloqueada. Se você puder ver isso, para mim, né? E Pri, vou passar para você, então, a palavra. Pri e Eric, né? Muito obrigada novamente por estarem aqui conosco. Boa, Ju, legal. Obrigada pela introdução. Eu já tenho alguns rostinhos e organizações que eu lembro da nossa outra oficina. Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui hoje também esteve na outra, né? Quando a gente trouxe algumas noções básicas sobre comunicação, as frentes, as habilidades que envolvem essa área, mas eu acho que só bem rapidinho, recapitulando quem eu sou, depois acho que o Eric também pode se apresentar, mas eu sou a Priscila, eu sou formada em jornalismo, pós-graduada em mídia e política, e nos últimos 10 anos eu venho trabalhando com comunicação digital, comunicação para o terceiro setor, estratégias de comunicação e marca, produção de conteúdo,
enfim, outras atividades da área, que eu acho que quem aqui está na comunicação sabe que a gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, né, na disciplina. E acho que a ideia hoje é a gente compartilhar com vocês um pouco do que a gente já viveu de experiência e de aprendizado prático mesmo em planejamento de comunicação. E aí, Eric, se você quiser, acho que só dar um oi, se apresentar rapidinho antes da gente entrar de fato no conteúdo. Maravilha, obrigado, Pri. Primeiro, eu queria agradecer o tempo, né? Acho que a Lia por proporcionar esse encontro para a gente. Acho que a Ju fez uma introdução muito acertada ali. Eu também acredito que a comunicação é um combustível, né, para qualquer projetos sociais principalmente. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, então, pelo tempo e disponibilidade. Eu sei que de manhã não é fácil, né? Ainda mais nessa época do ano, onde está tudo pipocando. Encontrar um tempinho para a gente conversar é muito valioso. Então, acho que fazer uma apresentação bem breve minha. Eu sou o Eric, trabalho com comunicação já faz uns 5 anos, mais ou menos. Sou administrador por formação, mas eu gosto de dizer que eu sou um administrador que fotógrafa, um fotógrafo que faz vídeo e um videomaker que comunica, assim, né? Eu faço um pouco de tudo nessa parte visual e estratégica também, né? Então, boa parte desse tempo trabalhei com a Pri fazendo uma dupla em toda essa parte que ela comentou. E eu acho que a ideia de hoje, assim, é a gente conseguir explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as nossas vivências e os nossos aprendizados, mas também tá sempre aberto para escutar vocês também, né? Eu acho que é uma troca, a comunicação não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, e eu acho que a gente ter espaços para trocar é sempre muito importante. Boa, Eric. Ju, se você puder projetar a apresentação, porque temos um pouco mais de 1 hora e bastante coisa assim para falar. Eu acho que essa oficina hoje vai ser um pouco mais expositiva do que foi da outra vez, mas como a Ju já falou, fiquem à vontade, abrir microfone, chamar, tirar dúvida, interagindo com a gente durante. Pode passar, Ju, eu vou trazer bem rapidinho aqui a agenda, que a gente vai tentar cobrir nessa 1 hora e pouco que a gente tem. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai falar, vamos retomar um pouco da oficina anterior, é por que planejar, né? Por que a gente está aqui falando de planejamento hoje, por que isso é importante nesse período do ano, e porque, na verdade, esse é um olhar que a gente tem que ter ao longo do ano inteiro para todo tipo de ação de comunicação que a gente vai fazer. Então, a gente vai voltar um pouquinho conceitualmente no que é planejamento e por que isso é importante. Depois, o Eric já vai trazer um pouco mais de prática, assim, quando a gente está falando de planejamento, a gente concretiza isso em planos de ação, em objetivos, em metas, estratégias, e o que é cada uma dessas coisas, né? Muitas vezes a gente confunde ação com meta, objetivo com estratégia. Cada organização pode ali consolidar, né, com o que é um pouco o template dos seus objetivos, das suas metas, mas existem algumas noções básicas, assim, que diferenciam objetivo de meta e de estratégia, e o Eric vai falar um pouquinho mais disso, e depois a gente tem um intervalo super rápido, assim, respirar, água, banheiro e voltar, e aí a gente já vai entrar numa parte que eu acho que é o que muitos de vocês pediram, que são ferramentas e são templates, o que eu posso usar de prático mesmo para fazer o meu planejamento em comunicação. A gente vai encerrar trazendo um mini case, assim, um exercício para a gente refletir, dado tudo que a gente conversou. Legal, de que forma você faria um planejamento para uma situação que a gente vai trazer aqui. E depois a gente tem um momento de encerramento também, de ouvir vocês, de como que foi, sentiram falta de algo, que mais que a gente pode prover aí em futuras parcerias nossa com a Lia e a Lia com vocês. Então, acho que é isso, Ju, se você puder passar, eu te agradeço. Bom, gente, por que a gente está aqui, né? Ficamos super provocados de pensar o que seria a melhor coisa para trazer. Acho que a gente tem organizações de portes diversos, de atuações diversas, e um universo infinito que a gente poderia trazer de assuntos aqui, mas pode passar, Ju. Depois do nosso último encontro, a gente quis até ouvir vocês, né? O que vocês queriam, o que vocês sentiam mais necessidade, e a maioria pediu esse workshop mesmo, né? Quem respondeu aquela enquete do primeiro encontro pediu que fosse um workshop mais focado em planejamento de comunicação, e também tiveram algumas organizações que a gente ouviu mais no detalhe.
E aí a gente percebeu essas necessidades que eu até estou expondo aqui, que é um pouquinho de conceito, então o que é um objetivo de comunicação, mas também de ferramenta. Então a gente quis trazer essa sessão de templates e metodologias que a gente pode usar. Então acho que só consensuando aqui, estamos aqui por entender que é uma demanda de vocês e também por entender que é um momento bem propício do ano. Acho que novembro, dezembro é onde a gente já está ali encerrando, na correria para encerrar 21, mas também já com um olhar em 22, né? O que a gente fez até agora, que a gente vai carregar para o ano que vem, ou qual que vai ser o cenário político, social do Brasil e o que isso tem a ver com a nossa instituição, como a gente pode se planejar para ele. Então, até queríamos ter feito um pouco antes, né? Que novembro é cheio de feriado, é um mês super acelerado, mas acho que ainda está em tempo da gente trazer alguns conceitos e algumas ferramentas de planejamento que vão poder ser usadas para pensar a comunicação em 22, mas também para campanhas e ações menores que vocês possam ter. Então, é isso. Estamos aqui hoje para falar disso. Pode passar, Ju. Eu acho que é a próxima tela. Acho que essa aqui tem que vir depois. Isso. Pode passar. Aí, a gente trouxe aqui um pouco, voltando, que a gente começou a conversar na primeira oficina, que era para que fazer planejamento. E muito do que a gente vê assim, nossa, a gente não faz, é apagar incêndio, é correria, às vezes eu não consigo nem mostrar né, o que a minha área está fazendo de fato. E eu acho que tem 3 elementos que são bem legais, assim, quando às vezes até ter que defender o porquê que a gente faz um planejamento. Eu acho que o primeiro dele é pensar onde a gente quer chegar. Então, assim, quando a gente fala em planejamento, a gente está falando principalmente de ter um norte, de ter pontos de partida e pontos de chegada. Então, o planejamento vai ajudar a gente a saber onde que a gente quer ir, assim. Então, o onde é muito onde eu vejo os objetivos. É o sonho, é o desejo, é o horizonte que eu miro, né? Como área ou como instituição. O como eu vou chegar nesse horizonte, né? Como que eu vou o percurso que eu vou fazer até lá são as metas e as estratégias. E os caminhos mais detalhados, os passos mesmos que eu vou dar para esse horizonte, eles vão estar na estratégia, só que eu vou detalhar eles ainda mais num plano tático, né? Que são as ações mesmo, depois a gente vai mostrar isso mais no detalhe. Mas acho que esse é um primeiro ponto, assim, para a gente ter todo mundo a mesma régua. Quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando de onde a gente quer chegar. E para isso a gente vai ter que fazer um exercício, né? Um diagnóstico de ver tá bom, mas da onde eu estou partindo, né? Onde que eu estou? E aí, pode passar, Ju. Uma vez que a gente começou essa caminhada, que a gente já sabe onde a gente quer chegar, o planejamento vai ser muito útil para falar de que ponto desse percurso eu estou. Então, o que já foi feito, o que ainda falta, eu tenho que recalcular a rota, mudou o meu destino, ou vai mudar a forma de eu chegar lá? Então, eu vejo como uma bússola mesmo, esse processo de planejamento, de revisitar e de monitorar e de entender o que está acontecendo. E mais que isso, às vezes quando a gente se perde em muitas ações, o planejamento vai nos dizer assim, calma, por que a gente faz o que a gente está fazendo? O que já foi feito? Isso está atrelado ao nosso objetivo maior do ano, ou do semestre, ou do mês? Então, ele realmente vai ser esse norte, essa bússola de falar se a gente está caminhando para o lugar certo e se a gente está também caminhando na mesma direção. Porque, às vezes, é comum você ver o comercial num esforço, a comunicação num outro esforço, a diretoria num outro esforço, e o planejamento nos ajuda por todo mundo no mesmo esforço. A gente está falando de onde a gente quer chegar, né, de saber onde a gente está. E aí tem um último ponto, se puder passar, Ju, que é saber o que eu vou precisar para chegar lá, né? Eu já vou passar daqui a pouquinho o detalhe para o Eric, que ele vai entrar muito no detalhe, mas eu acho que o planejamento vai ser uma coisa que vai nos ajudar a dar visibilidade de necessidade de recurso. E aí eu não estou falando só quantos dinheiros, mas também quantas pessoas, quantas horas eu vou ter que dedicar para realizar esse planejamento. E isso nos ajuda muito a ver se ele é realista. Poxa, eu estou falando de um objetivo que a minha organização ela já tem pernas para chegar lá, né? Ela já tem maturidade, sustentabilidade, ou eu deveria talvez quebrar esse objetivo em objetivos menores e construindo esse objetivo maior a longo prazo. Então, acho que quando a gente vai para a prancheta e entra no detalhe de recurso,
seja em objetivo mais macro ou mais semestral, a gente consegue ter muito essa visibilidade do que a gente vai, de fato, precisar e onde a gente quer chegar. Então, acho que ter em mente esses 3 elementos, assim, na hora de construir o planejamento, que é onde eu quero chegar, o que vai me dizer onde eu já cheguei, e o que eu preciso para chegar nesse objetivo, é o que conduz todo o planejamento que eu pessoalmente faço nas minhas estratégias de comunicação. Hoje, trabalhando com muitos clientes diversos, assim, não só para uma instituição, mas para muitas, eu vejo que cumprindo essas 3 etapas, muitas vezes caem fichas de autodiagnóstico mesmo, sabe? E caem fichas do que cada área da instituição pode fazer para a gente alcançar um objetivo comum. Então, eu sei que essa parte é um pouquinho, talvez para alguns é mais óbvia, para outros é menos óbvia, mas é importante para tudo que a gente vai ver agora ter em mente esses 3 pontos: onde eu quero chegar, onde eu já estou e o que eu vou precisar para isso. A gente vai ver agora na sessão que o Eric vai trazer que se envolve ter indicador, que se envolve escrever bons objetivos e boas metas, mas eu acho que não tem receita de bolo, mas ter essas 3, né, esses 3 ingredientes já vai ajudar muito vocês quando vocês forem sentar com ou sem template para começar a pensar o planejamento de 22. E aí, Eriquito, acho que agora você pode trazer bem o detalhe da coisa, mas eu fico aqui também para dar um suporte, se precisar. E, gente, de novo, assim, a gente entende que tem níveis de conhecimento diferentes, porque tem gente que é da comunicação, gente que não é, então fiquem à vontade também para mandar perguntas no chat ou abrir o microfone. Obrigado, Pri. E também eu queria fazer um aviso que a gente vai compartilhar essa apresentação, tá? Então não precisem ficar preocupados em anotar tudo, acho que depois vocês vão ter acesso a ela no detalhe. Mas, dando sequência, né, o que a Pri comentou, eu acho que, para além de pensar nesses 3 pontos, é importante enxergar outros 2 fatores, né? O primeiro é que esses 3 passos que a gente sugere, eles são cíclicos. Então, é importante você enxergar o que vem antes desse planejamento. Então, se você fez um planejamento nesse estilo no ano passado, você consegue usar ele como referência para, então, renovar e fazer um novo planejamento e olhar isso também dentro de uma organização como um todo, né? Então, não é uma única área que vai fazer isso, que deve fazer um bom planejamento, mas a instituição como um todo. E esses planejamentos de cada área, eles têm que se conversar, porque senão, se ele não tem um objetivo central, eles podem ficar dispersos e até mesmo ter um retrabalho, né? Ou trabalharem em sentidos opostos. Pode passar, Ju, por favor? Então, a gente queria entrar agora um pouco na parte prática, né? De como que a gente faz para colocar isso no papel. O primeiro é o objetivo, né? Então, quando a gente fala de objetivo, é o que a Pri tinha falado, né? De ser algo para nortear o nosso trabalho. Então, ele é a visão, ele é o desejo, né? Então, se ele não está bem escrito, ele pode fazer com que o trabalho seja muito genérico. Então, se for algo assim, queremos melhorar a educação no Brasil. Sim, é um objetivo, mas talvez ele esteja muito aberto e qualquer ação que você vai sugerir contempla dentro desse objetivo. Então, ele tem que ser direto, ele tem que ser claro e ele tem que entender qual que é o espaço de tempo que você está falando, né? Então, quando a gente se propõe a fazer um objetivo para 2022, então, quais são as ações que a gente pode fazer, qual que é o norte que a gente pode atingir até o final de 2022. Então, acho que, no geral, esse é o objetivo. O próximo, pode passar, Ju? É a meta, né? Então, é como que a gente consegue, de fato, colocar o pé no chão e entender se esse objetivo, esse desejo, ele é realizável ou não. Então, a meta, para a gente saber se ela é uma boa meta ou não, ela tem que ser específica, então ela tem que ser mais específica ainda do que o objetivo, e ela tem que ser mensurável, porque senão vira uma meta que você avalia se o sucesso, ou você tira
referências que elas não são factíveis para ver o que é sucesso ou não, ou você torna tão subjetivo que pode ser sempre uma questão pessoal. Então eu falo assim, eu acho que a gente atingiu a meta. Bom, o fulano acha que não. E aí, como é que vocês vão comprovar? Então ela tem que ser mensurável para que a gente consiga ver realmente o resultado disso. E a gente sugere, desculpa, só voltando um pouco para a meta ainda, a gente sugere que ela seja dividida, né, e indicada para quais pessoas que vão realizar, para não ser, então, aquele cachorro com muitos donos, né, que morre de fome no final do dia. Então, ele tem que ser uma meta específica, mensurável, e ela tem que ter um dono. E aí, esse dono pode ser uma pessoa especificamente ou uma área. A gente também sugere que ele tenha sempre um verbo de ação, para que a gente consiga, de fato, né, aterrissar um pouco mais e fazer com que essa meta ela seja realizável. E também é aconselhável que tenha uma condição temporal, ou seja, a gente ter uma data para iniciar e uma data para terminar. E aí, indo para o próximo Eric, ponto... rapidinho, acho que só Uhum. um adendo a isso que você falou. Carla, a gente vai compartilhar sim o PPT, vi aqui sua pergunta no chat. Só um adendo a isso que você falou, que eu fiquei pensando, sobre as metas terem donos, né? E eu acho que muitas vezes a equipe de comunicação é muito enxuta. Então, às vezes assim, eu sou a comunicação, eu tenho lá 5 metas de comunicação. Mas quando possível, ainda que seja entre áreas, as metas serem compartilhadas, ainda que com pesos diferentes. Então, por exemplo, essa meta pesa para mim 70%, e para o Eric ela pesa 30%. Ele vai ter um esforço, mas não é a meta principal dele, né? Ele talvez tenha uma outra meta maior. E isso é muito bom, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Enfim, seja a pessoa sair da instituição, ou qualquer questão de saúde, ou não ter mesmo, né, as competências, as habilidades para atingir essa meta, então a gente não vai ter uma meta que fica ali descoberta ou só no colo de uma pessoa. Eu acho que, quando possível, é interessante, sim, ter um dono, um responsável, isso ser nominal ali, o nome de quem que responde por aquela meta, né? Então, você vai levar para a diretoria, vai levar para a sua gerência, é você ali falando em nome da meta, mas é legal ter também esse olhar colaborativo, né? De trazer quem que são outras pessoas que poderiam somar numa meta. Eu acho que meta com até 2 ou 3 pessoas ali corresponsáveis costuma funcionar de uma maneira legal. Pode seguir. Foi só uma coisa que a gente nem discutiu antes, né? Mas que eu pensei enquanto você falava. Maravilha, é isso mesmo. Super importante ter, por mais que tenha uma pessoa que ela é responsável, não significa que ela vai fazer todo o trabalho sozinha, né? E porque no final do dia, se uma pessoa não faz uma meta que, em tese, cumpre um objetivo geral, todo mundo sai perdendo nessa, né? E aí, por último, a gente vai para a parte de estratégia. E aí, a estratégia seria, então, o caminho, né? Se a gente tem um objetivo, que é o desejo que a gente quer ter para o ano que vem, onde que a gente se imagina no ano que vem, a meta já é um pé no chão, né? Uma coisa mais prática. A estratégia é, então, o caminho que a gente vai fazer para conseguir estar naquele lugar que a gente visualizou, né? E aí eu acho que ela pode ser ainda mais no detalhe. Então eu imagino esses 3 pontos como um funil, né? O objetivo ele é a boca do funil, ele é mais amplo, ele é um pouco mais genérico, mas ainda assim pé no chão. A meta ela já vai indo mais para uma parte prática, então a gente tenta de fato colocar ação nisso, e a estratégia aí então é o percurso, é a jornada que a gente vai ter. Pode passar, por favor. Eu acho só um ponto importante também, Eric, que muitas vezes, ao longo do ano ou do semestre, você não mexe em objetivo, em meta, né? Mas a estratégia, tudo bem. Tá tudo bem se eu estabeleci em janeiro que o jeito de fazer ia ser esse, o caminho ia ser aquele. Cara, tentei, tá tudo bem mudar a estratégia, assim. Então, a estratégia é uma coisa muito mais flexível, né? Você tem muito mais liberdade para pensar outros caminhos. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso também.
Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né, do que são objetivos, metas e estratégias, né? Então, eu não vou passar por todos, depois acho que vocês conseguem ir olhando no detalhe, mas só para trazer alguns exemplos, né? Então, um exemplo de um objetivo. Somos uma organização sustentável, garantindo estabilidade na captação de recursos. Esse é um bom objetivo. Uma meta. Crescer a conversão de doação em 20% em comparação com 2021. Então, aqui é legal a gente analisar que começa com o verbo de ação, né? Então, crescer a conversão de doação tem uma métrica clara, que é a porcentagem de crescimento, e ele é realista porque ele usa em comparação com o ano anterior. Então, não dá para a gente simplesmente falar, né, que a minha meta é crescer em conversão 100%, mas 100% com relação a quê, em comparação a quê e dado em qual cenário, né? Então, assim, você cresceu 100% no ano passado, porque daí você fala que vai crescer 100% de novo, talvez seja ambicioso ou não. 100% é quanto no faturamento total, né? Isso sei lá, de 100 vai para 200 ou de 1 milhão, sabe? Então, esses pontos são muito importantes, mas a meta ela tem que ser sempre muito bem mensurável. E um exemplo de estratégia é participar de até 10 eventos de arrecadação sociais, desenvolver kits de brindes para doadores. Então, eles são bem mais práticos nesse sentido. Pode passar, por favor. E aí, acho que tem alguns pontos, né, dentro desses 3 caminhos que a gente mostrou, que são importantes a gente dar uma olhada também. Primeira métrica, que é o que eu estava comentando, né, que vão ser as medidas para a gente avaliar o sucesso. É importante sempre que a gente tenha essa pulga atrás da orelha da métrica, porque senão tudo se torna muito subjetivo e é difícil de acompanhar e de analisar o desempenho no final do ano. O acompanhamento ele vem em seguida, né? Então, tendo métricas claras, você consegue acompanhar o desenvolvimento, que é o que eu estava comentando, né? Se você deixa muito subjetivo, o acompanhamento também se torna subjetivo e acaba desmotivando, porque você não sabe se está indo realmente bem ou não, se precisa ter um acompanhamento, e até o que a Pri tinha comentado, de fazer uma mudança de rota, né? Então, se você não sabe se está indo bem ou não, você não sabe se a sua estratégia foi bem desenhada ou não. O público-alvo, né, os stakeholders, eles também são muito importantes, isso antes mesmo da gente começar a desenhar tudo, porque não adianta a gente ter um objetivo que não está considerando, né, o ambiente que a gente está tentando atingir, né? Então, se a gente não faz uma estratégia, uma meta e tem um objetivo claro com relação ao ambiente que a gente está, a chance disso dar errado é maior, né? E aí os recursos também são importantes, e é o que a Pri tinha comentado anteriormente, não é só um recurso em questão financeira, mas também de tempo e de esforço, né, de pessoas. Então, a gente também não pode fazer um objetivo que ele é maior do que as nossas pernas, né? Então, talvez a gente tenha que dividir isso ao longo de um objetivo a mais longo prazo, de uma meta de 5 anos, por exemplo, ou se não, ter que mudar a estratégia para que a gente consiga atingir tudo isso. É isso. Pode passar, por favor. Ju, tinha uma tela que eu acho que se você sair e reapresentar, que foi uma tela que apareceu, que era o exemplo do planejamento. Você tem que dar isso. Que aqui eu acho que é legal, Eriquito, talvez você comentar, que é um pouco tudo que a gente estava mostrando de uma forma isolada, num template aplicado, né? Tipo, planejamento aqui, Claro, essa é uma das possibilidades, né? Mas eu acho que ajuda muito a dar concretude para o que a gente está chamando de objetivo, de meta e de estratégia. E aí depois, acho que a Laura pode fazer a pergunta, depois se traz essa tela. Tá bom, na verdade eu queria abrir antes para ver se tem alguma coisa que eu possa utilizar esse exemplo para responder. Então, Laura, fica à vontade. Olá, tudo bem? Eu acho que esse ano, principalmente, a gente teve bastante dificuldade de fazer um planejamento mais assertivo. E para o ano que vem, eu sinto que isso também é um problema,
porque a gente teve o ano passado um ano super atípico, né? Que é a pandemia, e aí a gente teve um comportamento geral dos doadores também atípico, que a gente viveu uma onda solidária muito intensa e que foi caindo, né? E aí, nesses casos, como que a gente pode usar como referência situações atípicas para criar um planejamento que seja efetivo, né? De forma que ele seja pé no chão, né? E também sem deixar a desejar nas entregas que a gente tem que fazer, né? Porque a gente aumenta as nossas expectativas e não só isso, a gente aumenta a rede, a gente aumenta a quantidade de pessoas amparadas, mas aí a gente vê uma queda ali esquisita que não estava nos planos, né? Então, de que forma que a gente pode se blindar, assim, se programar para esse tipo de comportamento? Obrigada. Legal, muito bom. Não sei se tem uma única resposta certa, eu vou dar minha opinião aqui, tá? E aí acho que depois a Pri pode também complementar. De fato, né, eu acho que é mais difícil a gente planejar quando a gente tem um cenário de instabilidade. Uma das dicas que eu te daria, primeiro, é tentar aumentar esse histórico. Então, se vocês tiverem referência do trabalho e como que era o desenvolvimento, essa linha, né, de crescimento antes da pandemia, eu acho que pode ser um bom indicador para vocês olharem, mas também entendendo que vão ser cenários totalmente diferentes, né? A gente vai estar em uma situação econômica diferente, nesse sentido de captação de recursos, então, também ele não pode ser levado tanto como uma certeza. A segunda dica que eu dou, acho que é tentar olhar para o mundo como um todo. Se tiver alguma pesquisa falando sobre qual que foi esse aumento, não só na sua instituição, né, mas assim no segmento que você atua, ou até mesmo no terceiro setor, no setor social como um todo, eu acho que também pode ser um bom parâmetro para olhar, porque tem, acho que, uma questão de casos que são específicos da sua área, mas tem também a movimentação como um todo, que pode ser um bom indicativo. E eu acho que o terceiro ponto que eu queria trazer é focar também no que a organização tem controle, né? Então, acho que tem uma questão que é externa, que é mais difícil de lidar realmente. Então, assim, é mais sensível você colocar uma meta sem saber exatamente como que está o cenário externo à instituição, mas tem muita coisa que dá para fazer internamente, de arrumar a casa, né, de tentar mudar um pouco mais alguns processos que eu acho que também são super válidos para colocar dentro desse planejamento, né? Então, acho que é fazer um equilíbrio entre o que você consegue controlar, por exemplo, eu quero aumentar minha visibilidade online. Você consegue fazer isso tendo um planejamento de mídias sociais, né? Não é uma coisa que dependa de fatores externos para que isso aconteça. Então, isso é positivo. Mas, ao mesmo tempo, também é legal você olhar para esse ponto de, então, também quero ter uma meta que é com relação à captação de recursos, né? Então, mas não ter só metas que são para fora e não só metas também que você tem total controle, né? Acho que é bom ter um equilíbrio. E eu acho que são esses 3 pontos, assim, que eu te sugeriria. Pri, não sei se você quer comentar alguma coisa. Acho que é bem por aí. A pandemia é fora da curva, assim, né? Acho que é um extremo. O que eu vi a maioria das instituições fazendo foi replanejamento no meio do ano. Então, quem costuma ter planejamento anual foi realmente um choque, um baque. Foi assim, o Brasil que a gente tinha quando a gente fez o planejamento para 2020, né? Não é nem 21, não existe mais. O mundo não existe mais. Então, cara, vamos voltar para a prancheta e ver o que é realista. E eu acho que esse é um bom jeito de uma boa mentalidade para ter, assim, no sentido do que o Eric trouxe, o que é fator externo, talvez a gente vai ter objetivos trimestrais, semestrais, objetivos que a gente pode revisar, ainda que tenha um maior de 5 anos, né, um mais a longo prazo, mas a gente ter um pouco dessa leitura de contexto para tornar o nosso objetivo realista, porque o que eu já vi muito também é gastar um recurso gigante para bater a meta.
E aí, o que isso de fato mudou, né? Além de você dar um check ali, meta verde. Então, acho que esse é um bom jeito, assim, que eu vi acontecer nas instituições, sabe? O que é meta externa, né? Fator externo, a gente fazer um objetivo revisitado, o modelo de OKR, que é um dos que a gente vai comentar aqui, tem muito essa pegada, assim, né? De trabalhar por trimestre. Então, é uma possibilidade, talvez as metas internas, mais de cultura, né, mais da organização, podem seguir num objetivo anual. Eu acho que esse é um caminho, mas que a pandemia foi muito, muito fora da curva, assim, né? Ninguém estava esperando. Eu acho que é diferente da nossa crise econômica, que a gente está há 10 anos, né, tentando se recuperar. A pandemia foi uma crise de saúde, assim, uma crise global que não tinha como prever, né? Eu acho que fazer leitura da economia, do ano eleitoral, a gente até consegue um pouco. Agora, esses eventos, assim, que são muito megalomaníacos, eu sou a favor de... Vamos admitir que não existe mais esse país, não existe mais esse setor, os doadores, deu a louca nos doadores, sabe? E vamos refazer o objetivo dentro do cenário, assim, porque eu sou muito contra de bater meta a qualquer custo, sabe? Eu já vi muita gente tendo burnout, gastando dinheiro que não tinha só para dar esse check, e no final do dia não fez diferença para a instituição e nem para o setor que a gente está atuando. Então, acho que também o planejamento ele tem que ser o norte, sabe? Não, o que a gente comentou ali na primeira fala foi essa, e não o fim em si mesmo. Então, se ele não estiver fazendo sentido para onde a gente quer chegar, seja melhorar a educação, melhorar o meio ambiente, né? Ele já não vale mais, não nos serve mais. Vamos refazer esse planejamento. E acho que ter a tranquilidade, a maturidade, né, de assumir quando o que a gente planejou não cumpre, assim, o cenário que é a vida real. Mas é um pouco isso, assim, Laura, eu vi na pandemia instituições que são muito apegadas a planejamento e falam, cara, realmente não está fazendo sentido, assim, a gente quer, sei lá, levar nossos programas para o lado ABC e o que o Brasil precisa é dar cobertor para pessoas na rua, sabe? Então mudou, assim, a necessidade social mesmo. Então eu sou bem a favor da gente ter essa tranquilidade de revisitar o objetivo quando necessário. Não sei se respondemos, se te ajudamos. Não, respondeu sim, obrigada. Pessoal, acho que eu vou propor, então, que a gente faça 5 minutinhos de intervalo, que daí eu já aproveito e emendo esse exemplo aqui com outros exemplos de template de ferramenta. O que vocês acham? A gente está dentro do nosso horário proposto, então são 10h12 agora. Eu acho que a gente pode retomar daqui 5 minutinhos só, porque acho que vai ter talvez a gente demore um pouco mais de tempo do que estava planejado. Então, vou pedir para 10h18 a gente voltar, tá? Um pouquinho antes do que a gente combinou. Pode ser? Então, uma pausa para respirar, levantar um pouco, né? Se mexer, ir para o banheiro e a gente retorna 10h18. Voltemos. Legal, pessoal. Então, nessa parte, a gente queria trazer um pouco as ferramentas, né? E templates que podem ajudar vocês a montar um bom planejamento e também fazer esse acompanhamento do planejamento. Pode passar. Queria começar com um exemplo aqui, que é da ferramenta de OKR, que ela funciona basicamente como um funil, né? Então, você tem um espaço para você colocar o seu objetivo e a sua meta, para que você sempre consiga revisitar, e ele fica quase como um mantra, assim. Então, tudo que você for fazer abaixo disso, ele tem que fazer sentido se você pega esse pedaço, olha para o objetivo e ele ainda está sendo contemplado, porque se ele não contempla o objetivo e a meta, talvez a ação que você tá tentando promover, ela não está alinhada. Então, basicamente, o OKR, ele funciona dividindo... Tem uma frase que resume bem, eu acho, que é que o longo prazo, ele é uma sucessão de curtos prazos, né? E basicamente é isso, né? A gente faz com que uma sucessão de curto prazo
se transforme em objetivos de mais longo prazo, e nesse sentido é o objetivo do ano, né? Então, nessa cascata, né, a gente divide dentro desses objetivos e metas, o que a gente pode fazer dentro do primeiro semestre e o que a gente vai jogar para o segundo semestre. Dentro do primeiro semestre, o que a gente faz no primeiro trimestre e o que a gente vai fazer no segundo trimestre, né? Sempre tentando colocar essas ações mais no detalhe, até que chega num ponto de fazer um acompanhamento mês a mês. Então, você consegue ver, né, você realiza uma função no seu primeiro mês, faz um acompanhamento, vê se está tendo resultado. Vai segundo mês, terceiro mês, e aí você consegue olhar, tá, então cumpri 3 meses, quais eram os meus objetivos do primeiro trimestre? Eles foram contemplados? Sim, ok, vamos embora. Putz, faltou um. Então, a gente joga esse aqui e tenta readaptar no segundo trimestre. Então, como é que a gente vai fazendo com que essa planilha ela seja algo vivo, né? Ela tem que ser viva e ela tem que ir se adaptando, que é um pouco o que a Pri tinha comentado de repensar a estratégia. Eu acho que repensar a estratégia é diferente de você não ter foco, né? É você conseguir avaliar o resultado que você teve, você conseguir, de uma maneira embasada, né, com as métricas que você tem, avaliar se você teve um bom desempenho ou não e o que você precisa mudar para que você consiga atingir o seu objetivo a mais longo prazo. Então, ela vai funcionando dessa maneira, né, até chegar, de fato, depois no encerramento do primeiro semestre, você olha ali qual que era a sua meta do primeiro semestre e vai fazendo essa reciclagem, né? Então, é um bom acompanhamento, uma boa forma de acompanhar, porque você vai destrinchando e dissecando de um objetivo maior para metas e ações mais no detalhe. E aí é sempre bom lembrar que, né, dentro disso sempre tem que ter um prazo para que as coisas sejam finalizadas, né, e iniciadas. Tem que sempre ter uma pessoa responsável, tem que sempre ver se os recursos estão disponíveis. Então, acho que todos aqueles outros pontos que a gente comentou também se aplicam aqui. Pode passar, por favor. Então, ele fica mais ou menos assim, né? Acho que é uma forma de visualizar que dá para ver que ele vai esmiuçando ao longo do tempo até chegar mensalmente. Uma outra forma que a gente tem, um outro exemplo, né, de ferramenta, é o diagrama de Gantt. Pode passar, por favor. Que ele enxerga esse ano como algo linear, né? Então, ele vai fazendo uma linha do tempo e cada linha dessa planilha é uma ação diferente. Então, isso faz com que você entenda onde você está hoje, quanto tempo se passou para você realizar determinada tarefa e quanto tempo ainda falta para você conseguir ter de tempo para finalizar ela. Então, é legal porque você consegue sempre ver o que já foi feito, então fica sempre como um histórico do que já foi passado, o que foi feito, e também o que precisa ser feito a partir do dia que você está. E também demonstra, né, nesse caso, por exemplo, assim, a gente vê que as ações elas têm que finalizar para que comecem outras, e algumas acontecem ao mesmo tempo. Então, isso é legal para você olhar se você não está querendo fazer tudo ao mesmo tempo, ou se você tem ações que demandam que uma seja feita para que a outra comece a acontecer. Porque esses são pontos importantes para avaliar, né? Se você tem um dia, uma data, né, específica que tem muita coisa acontecendo, talvez seja importante reavaliar para ver se realmente precisa acontecer tudo ao mesmo tempo, ou se você tem muitas ações que dependem da conclusão delas para que iniciem outras, também são pontos de atenção, porque quanto mais se você atrasa uma, você vai atrasar todas, e o resultado disso, no final do ano, vai pesar. Então, acho que é uma forma que traz uma análise visual para que você consiga ter esse monitoramento e esse acompanhamento também. E aí, por último, a gente traz um pouquinho alguns templates, né, que a gente fez tanto do diagrama de Gantt quanto de OKR, não precisa abrir eles agora, e algumas ferramentas também online e gratuitas que vocês podem usar para fazer isso.
E aí eu queria abrir um pouco para ouvir de vocês se vocês já utilizaram alguns desses templates, se vocês utilizam alguma outra forma de planejamento e de monitoramento para a gente incluir também nessa lista. Vou começar, eu sou a Kézia, aqui da Casa do Rio. No início do ano passado, na verdade, a gente tentou, primeiramente bom dia, né? A gente tentou ano passado usar o OKR, né? Com a equipe, mas como foi colocado no início, como foi um ano fora da curva, nós não conseguimos implementar, né, corretamente. Esse ano nós tentamos fazer novamente, também pelo método OKR, pela revisão a cada 3 meses com a equipe. No primeiro mês, no primeiro trimestre, nós conseguimos avançar, mas depois não conseguimos mais. Então, a ideia para o ano é a gente estar usando novamente o template do OKR e estar buscando, dentro desses aplicativos, Asana, Trello, a gente também vê o que melhor se aplica, se a equipe também se adequa aqui. Então, a gente tem feito essa pesquisa aqui internamente até mesmo para acompanhar e facilitar, né, criar esse diagrama de Gantt. Hoje eu trabalho mais ainda no formato Excel, né, então eu vejo que a equipe também tem ainda uma dificuldade, mas uma limitação, né, de trabalhar no Excel. E a gente tem trabalhado também muito tudo no Excel mesmo, nas planilhas para facilitar. E ontem à noite ainda eu estava fazendo uma revisão do OKR, e aí foi muito bom essa explicação de hoje, que vai clarear as ideias do nosso planejamento agora no final do ano. É isso, obrigada. Obrigado, Kézia. Alguém mais quer compartilhar? Se vocês já usaram alguma dessas plataformas e ferramentas, se vocês têm alguma outra forma. Ana Ju? Oi, eu já testei algumas, né? Eu gosto de me aventurar aí nessas plataformas, então eu já testei o Trello, já testei o Asana, e no fim, a que eu mais gostei é uma que o meu estagiário me mostrou, que chama ClickUp, e ele meio que reúne todas as funcionalidades das outras na versão gratuita, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu gostava do Asana, porque eu achava o jeito de visualizar melhor. Só que ele não tinha o gráfico de Gantt, você tinha que comprar para ver linearmente. Aí o Trello, você tinha o gráfico de Gantt, mas não tinha o sistema de calendário, que é perfeito para redes sociais, por exemplo. Então, o ClickUp junta o bom dos dois na versão gratuita e várias outras funcionalidades, assim. Então, é o que a gente aderiu, sabe? Porque a gente testou todos, aí você vai abandonando, né? Porque eles não cumprem a função. E o ClickUp deu certo, assim. E aí eu tô, aos pouquinhos, tentando expandir isso para as outras áreas também da Save Brasil, né? Porque os outros departamentos estão vendo como eu me organizo e vendo como isso é bom para eles, assim. Então, eu já até entrei em contato com eles e eles têm um consultor no Brasil que faz o treinamento. É óbvio que não é de graça, né? Mas, enfim, eu estou nesse caminho aí e eu achei bem interessante. E eu concordo com... Ai, eu esqueci o nome da moça que acabou de falar. Mas eu também acabo me organizando bem no Excel, assim, né? No Google Sheets. Mas eu acho que é isso. Se for complicar muito, usar uma plataforma nova, é melhor fazer na planilha mesmo, né? E focar no que é para fazer, que é o planejamento, né? E aí eu costumo colocar todas as atividades, né? Então, no caso, na Save, eu sou responsável pela comunicação, pelo programa de engajamento, que é o programa Amigos da Save, pela nossa linha de ciência cidadã, né, que é de promoção da observação de aves, e pela captação de recursos digital, assim, né, de CPF e PJ. Então, eu coloco todas as atividades do ano, faço, né, os mesezinhos e vou pondo o X meio que em cada mês que eu vou fazer com a atividade. E aí isso é muito bom e gratificante, porque quando você planeja, você olha para trás, né? Eu acabei, enquanto a gente estava aqui na reunião, abril do ano passado,
e vi assim, eu fiquei muito aliviada, falei, ufa, eu fiz tudo. É muito bom isso também, né? Para você ter segurança de que você está fazendo o que você se propôs a fazer e você poder falar para os outros, né, dentro da ONG, o que você fez, né? E mostrar os resultados. Isso é realmente muito importante, isso que a gente está fazendo aqui juntos. Legal, Boa. obrigado. Eu acho Opa, só tem um ponto muito legal, assim, do que a Ana já trouxe, que é um pouco o workflow, né? Então, qual que é a dinâmica da sua área, ou às vezes a sua, de organização e de planejamento de atividades, e ter o planejamento que toda a organização tem que ter visibilidade. Então, poxa, se é num Excel lá compartilhadão, se é num PPT que a gente leva numa reunião mensal, eu acho que assim é o que a maioria aderir. E aí você pode ter o seu próprio planejamento ou o planejamento da sua área, que vai ser diferente da outra área que lida melhor com outro tipo de ferramenta, e eu acho que isso está tudo bem. É importante tentar, talvez, achar um modelo comum do planejamento institucional, mas encontrar depois o que dá maior fit, né, para você ou para sua área, para as pessoas que você trabalha direto, assim, e eu acho que é isso, essas ferramentas, elas têm a função de facilitar, quando a gente começa a trabalhar para a ferramenta, para ficar preenchendo a ferramenta, aí ela não está nos ajudando de fato, né, mas muito legal, eu não conhecia essa ClickUp, a gente vai incluir aqui na lista, e eu vou dar uma Mandei aí o espiada. link para vocês. Ah, é legal, Mandei aqui no obrigada. chat. Boa, vou já puxar. E aí, Eric, acho que antes da gente, porque tem uma pergunta aqui da Débora no chat, não sei se você conseguiu ver, em que ela está perguntando como vocês entendem a contratação de assessorias específicas para contribuir no processo de planejamento estratégico. Eu vou trazer um pouco a minha percepção, até experiências assim, do que eu já vi, e aí acho que você pode depois trazer a sua. Débora, eu acho que depende muito da assessoria e da intenção, assim, do resultado, porque o que eu já vi dando mais certo foi quase um consultor mesmo, mas fazendo uma imersão em outubro na sua organização, ficando 6 meses com você, sabe? E aí entendendo o que é o desafio, o que é o contexto. É quase uma pessoa que vira da sua equipe naquele tempo para desenhar esse planejamento junto. E isso eu já vi dando muito certo. Eu já vi dando muito errado a gente pegar uma assessoria especialista em estratégia e, na verdade, o que ela vai te dar é template, às vezes, ou fórmula mágica, sabe? Que não existe, porque se você, foi o que eu falei, assim, se você vai fazer um bom planejamento, você vai ter que fazer um diagnóstico de onde a sua organização está, que histórico que a gente tem, onde a gente estava, onde a gente quer chegar. E aí, consultorias com fórmulas rápidas de em 1, 2 meses, tá? Que eu pessoalmente não acredito, e de novo já vi muito dinheiro sendo jogado fora com esse tipo de atividade. Eu acho que é muito mais produtivo, seja uma grande consultoria ou pegar um expert, pôr essa pessoa dentro da sua organização já em outubro, novembro, para ela ir aprendendo e desenvolvendo junto esse planejamento e ficando aí com a gente até fevereiro, março, um tempo bom para o planejamento começar a ser implementado, inclusive. Então, eu acho bem difícil uma pessoa que está muito fora da instituição conseguir contribuir além do genérico, entende? Conseguir contribuir além do básico, né? Que você talvez até encontre sozinha. Mas não sei se a Eric tem uma experiência diferente. Eu já tive um pouco as duas e sou mais pró de ter alguém dentro do nosso time por um tempinho ajudando a gente a desenvolver. Eu concordo com a Pri. Eu acho que tem que ter um entendimento muito claro do que você espera dessa consultoria, porque tem um ponto também que é fazer o seu dever de casa, né, como instituição, de ter informações para que essa consultoria seja feita da melhor forma, né? Eu acho que tem algumas instituições que não têm uma estrutura e um histórico bem amarrado para dar contexto para a consultoria trabalhar na melhor forma. Então, acho que, às vezes, ir para um lado de ter um consultor interno que vá fazer, né, arrumar a casa e depois propor alguma coisa faça mais sentido. Mas também tem talvez uma terceira opção, que é uma pessoa interna que já tem conhecimento, fazer algumas capacitações nesse sentido, né, de planejamento estratégico e tentar liderar dentro mesmo da própria organização, né? Eu acho que
é sempre bom ter olhares de dentro. Acho que a experiência que a Pri comenta, assim, eu concordo no sentido de que muitas vezes, por melhor intencionada que seja e por mais o exercício de imersão que ela faça, as pessoas já sabem o que dá certo e o que dá errado dentro, né? Então, assim, eu sentia muito que quando tinha uma consultoria de fora, era para falar o que as pessoas internamente já vinham falando faz um tempo, né? Só para validar, assim, de, nossa, realmente, a consultoria concluiu que a gente precisa fazer isso, isso e aquilo. Eu falo, bom, mas isso é o que a gente já tem falado faz tempo, né? As pessoas que estão dentro da organização. Então, acho que é bom tentar entender realmente em qual momento que essa organização está, o quão preparada ela está para conseguir receber a pessoa, munir ela de informação e guiar para o que vocês precisam, ou talvez fazer um trabalho de reestruturação interna nesse sentido, né, de como que a gente faz o planejamento. Eu iria por esse caminho, assim, mas é difícil realmente responder porque cada organização vai ter o seu momento e os seus desafios, né. Queria só também fazer alguns comentários nos outros depoimentos, né? Acho que o que a Ana Ju falou foi super interessante porque, de fato, assim, eu acho que o planejamento ele não é só olhar para frente, mas também ele ajuda muito a olhar para trás e criar esse histórico. Então, quanto mais planejamento a gente faz e ter essas estruturas formalizadas, né? Porque isso tem que estar documentado, porque aí a gente consegue ver o que foi feito e ao longo do ano a gente faz tanta coisa que esquece, né? E aí quando a gente volta para olhar o que foi feito, é até muito mais fácil para a gente depois fazer um relatório anual, né? Fazer uma apresentação para financiadores. Eu acho que tudo isso fica muito mais organizado e ajuda nosso dia a dia. E o que a Késia falou sobre e tentando fazer, usar plataformas diferentes, né? Tentar usar o OKR e não dá certo. Eu acho que uma das coisas que eu sempre falo é que a melhor plataforma é aquela que vocês usam. Não adianta encontrar uma plataforma que tenha todas as ferramentas possíveis e imagináveis se a equipe não usa. Então, muitas vezes eu também sou muito a favor do Excel porque é uma ferramenta que ela é mais familiar, né, para a maioria das pessoas. Então, eu iria sempre nessas que são mais rotineiras, que já estão no dia a dia das pessoas, porque implementar uma nova ferramenta é sempre um desafio. Quando dá certo, acho que é o caso um pouco da SAV, né, que a Ana Ju comentou, deu certo em um departamento, a gente tenta expandir para os outros, isso é ótimo, mas é um trabalho talvez um pouco mais difícil nesse sentido, né? Acho que eu sou sempre mais a favor de tentar implementar o que a gente já tem dentro, né, para também não ficar com 20 ferramentas diferentes, e fazer sempre também uma análise, né, de por que deu errado? Porque às vezes é uma ferramenta boa, é um tipo de processo bom, mas o erro ele está talvez no acompanhamento, né? Porque para você criar e colocar ali um OKR bonitão, isso demanda um trabalho, mas ele é factível, dá para você fazer. Mas a chave está no acompanhamento. Então, se você não tem uma rotina de acompanhamento que ela está sendo seguida à risca, vai ser só uma planilha muito bonita para você mostrar e ficar olhando e falar, nossa, eu não fiz isso, putz, isso aqui passou, ai, não está indo bem por esse caminho. Então, acho que é importante fazer essa autoanálise interna de como que a gente reestrutura o processo para que a gente use essa ferramenta da melhor forma também. E aí, acho que agora a gente passa para uma parte mais prática também, né, de mostrar um case, e aí acho que é mais com a Pri. Boa, legal, gente. Obrigada pelas perguntas aí, compartilhar experiências. Eu acho que muito numa intenção de materializar um pouco tudo que a gente está falando e tentar trazer até mais para o dia a dia das organizações, a gente trouxe aqui um exemplo, pode passar, Ju, que vai ser o exemplo ligado ao dia de doar. Então, a gente sabe que já está aí, né, dia 30, então, obviamente, aqui fica um pouco fictício, mas, ao mesmo tempo, o dia de doar é um evento anual. Então, talvez o que a gente vai trazer aqui hoje dá para inspirar nos próximos anos, mas dá para inspirar outras ações que vocês tenham recorrentes. E aí, como a gente veio trazendo nos exemplos, muito essa coisa de, vamos falar de tornar a organização sustentável, fortalecer a frente de captação, trazer mais doadores, a gente acha que o dia de doar
uma ação comum para muitas das organizações e a gente pode pensar um pouquinho junto nesse case, né? E aqui eu acho que a gente traz algumas ideias, mas também a gente quer ouvir vocês, assim, né? O que vocês pensam sobre isso. Então, o que a gente pensou? A sua organização vai participar desse dia e o objetivo principal da sua organização nesse evento vai ser consolidar a carteira de doadores e a gente vai ver isso arrecadando 20% a mais do que no ano anterior. Mas, na vida real, a equipe é reduzida, ou o nosso orçamento é reduzido, então a gente tem aí um cenário que a gente vai ter 10 mil reais, digamos, para planejar e realizar ações na data do dia de doar. E aí, pensando nesse cenário, né, eu quero consolidar, me fortalecer com doadores, eu quero arrecadar mais, talvez eu estou aqui com uma dificuldade de equipe, estou com um orçamento que para algumas organizações talvez é muito, para outras é baixo, mas a gente tentou trazer um orçamento mínimo, assim, para a gente pensar em ações. E aí, nesse cenário, Ju, pode passar, eu queria ouvir assim, primeira coisa, quando vocês começariam a fazer o planejamento do dia de doar? Considerando que ele é em novembro. Se quiserem até responder no chat, mas pensando assim, todo esse cenário que tem um grande objetivo, quando que vocês começariam a fazer o planejamento? Falar, não, tá na hora da gente olhar para isso. Alguém tem algum palpite? Nossa, ó, eu acho que, bastante tempo antes, pelo menos 3 meses antes. Isso é uma coisa que eu tô penando muito, assim. A gente costuma planejar um brinde anual para os amigos da SAV todo ano. E aí eu fui fazendo outras coisas e tal, e aí chegou agora. E aí, cara, se você não planeja com antecedência, tipo, eu tenho que fazer material de comunicação para falar disso, eu tenho que ver logística de envio, ver orçamento, fazer a arte do brinde. Então, eu colocaria no mínimo 3, porque eu estou sofrendo muito com falta de planejamento com antecedência aqui. Boa. E a Débora falou aqui, junto com o planejamento do ano, e eu acho que é muito legal, porque as duas respostas, entre aspas, estão certas, assim, é muito como eu e o Eric pensamos também, lá naquele exemplo que ele trouxe do OKR, tinha o dia de doar, ele estava mapeado lá já no 4º trimestre, mas aí uma coisa é você ter essa visibilidade de planejamento do ano, né, onde eu preciso entrar, e outra coisa aí é você detalhar o planejamento de cada ação. Então, pode passar, Ju. A gente colocou bem isso mesmo, Ana. A gente colocou entre julho e agosto. 3 meses antes, já sentar. Não, ó, tá vindo esse evento, ele é grande, ele é importante. Então, já vamos começar a pensar nele. Mas tudo que vocês têm de oportunidades mapeáveis, já deixar no do ano, porque isso vai nos dando visibilidade, assim, como a gente falou, planejamento é onde estou e onde quero ir. Então, eu não consigo olhar só, hoje eu estou em novembro, o que eu preciso já me preparar para dezembro. Então, você sempre também tem que estar com esse olhar para o futuro. A Ju contou aqui, planejamos bem por cima no ano anterior, mas como o ano está tão maluco, seguramos para rever e executar no comecinho de novembro. Legal, e eu acho que é isso, assim, também, o quanto aqui é uma data fictícia, mas o quanto esse evento é relevante para a sua instituição. Às vezes, para mim, é mais um eventinho que eu vou usar um pacote básico, uma papelaria que eu já tenho, e bora. Às vezes, para mim, não, esse é o tiro final, é o gás que eu vou dar em captação de recursos. Então, entender a prioridade. No planejamento que a gente está usando de exemplo, o dia de doar era super importante lá, né? Ele aparecia como uma grande oportunidade. Então, a gente recomenda que 3 meses antes, 2 meses antes, já sente de fato para detalhar, porque também já é um tempo que muito provavelmente você vai saber o recurso que você tem e a equipe que você tem para fazer isso. Então, acho que é legal. De novo, não tem resposta certa e errada, mas acho que é legal que as respostas convergiram. E aí, Ju, pode passar. Dado esse cenário que a gente trouxe, que estratégias, né? E aí, estratégias, a gente está falando dos caminhos para chegar na meta e no objetivo, vocês acham que poderiam ser usadas para conseguir o que a sua organização quer no dia de doar? E, de novo, gente, a gente depois vai trazer algumas ideias, mas é mais para vocês se provocarem a pensar e trabalhar um pouco os conceitos aqui. O que vocês acham que podia ser feito para chegar nessa meta?
Para falar? Pode falar, ou pode escrever, como vocês preferirem. Eu acho que nesse caminho aí eu utilizaria a parte de e-mail marketing com os doadores que você já tem no lead, né? Que eu acho que são as pessoas mais propensas a doar e a participar do evento. E, enfim, traçar uma rota mesmo, né? De uma régua de relacionamento por e-mail e combinado com redes sociais e talvez até o WhatsApp, não sei. Legal. Legal, obrigada, Ana. Tá vindo muito em confluência com o que o pessoal tá falando aqui no chat. Então, a Débora falou de e-mail também, e-mail marketing e redes sociais. A Tiziane também falou de redes sociais. A Ju também trouxe canais online e mais o WhatsApp. Eu acho que é muito bom, é um evento muito para se trabalhar no online. Uma coisa que a gente vê sendo muito atrelada, pode passar, Ju, se você quiser. Também é mais personalidades associando a causas sociais. Então, uma das ideias que a gente trouxe é trabalhar, fazer parceria com influenciadores. Muitas vezes isso pode ter um custo e muitas vezes não. Isso pode ser relacionamento, né? De que forma eu mostro para essa pessoa que o ativo é ela se linkar ao meio ambiente, é ela se linkar à campanha de combate à fome. Então, essa é uma das ideias que a gente traz. Além de inserir a marca em pontos estratégicos, então, busca de Google, né, que também é, de certa forma, é campanha de mídia, como a gente estava falando, quais são os sites que talvez meus doadores, meus financiadores estão usando para fazer publicidade ali, ou fazer uma parceria de inserir meu banner ali, a campanha de marketing digital, que eu acho que é o que vocês trouxeram muito forte. Hoje não tem como, se a gente não tiver online, a gente não existe, né? Mas eu acho que tem outras ideias que dá para a gente tentar ir além, né? Como esse caso de influenciadores ou personalidades que podem ter ressonância com a sua causa e que muitas vezes a gente acha, nossa, é muito distante, vai cobrar, e não. Muitas vezes a gente consegue via DM de Instagram ou via de alguém que conhece alguém e chegando em pessoas e trazendo maior visibilidade para a nossa campanha de doação, extrapolar, inclusive, né, se a meta é arrecadar 20% a mais, eu vou ter que fazer um esforço extra. Então, a gente pode ter ideias nesse caminho que extrapola já a base que a gente tem nas nossas próprias redes. Então, essa é uma ideia também que a gente deixa aqui. Posso E deixar aí, uma claro, sugestão claro. prática sobre essa questão de Uhum. influenciadores? Eu acho que é legal até ver dentro da sua própria base, às vezes, né, você pesquisando ali, assim, dando uma fuçada em quem são os seus seguidores, talvez você encontre uma outra pessoa que tenha mais influência e que seja uma boa pessoa. E outra é você perguntar para o seu público, né? Então, abrir uma caixa de perguntas no Instagram, fazer alguma coisa nesse sentido de quais seriam influenciadores que gostariam da causa da sua organização. Pode vir nomes que não estejam no radar, mas que tenham muita sinergia com o trabalho de vocês, né? Então, não precisa necessariamente ser, eu conheço, tem um amigo meu que conhece, mas usar a sua própria rede a seu favor também nesse sentido, né? Legal, boa dica. E aí, acho que por fim, uma coisa que a gente queria pensar com vocês, para tudo isso que a gente está falando, das estratégias, do tempo, da equipe, do orçamento, o que vocês acham que a gente vai precisar de recursos? E aí eu já vou deixar a Noemi falar, e quem quiser ir mandando as ideias de recurso aqui no chat, mas pode falar, Noemi. Oi, bom dia. É só um 50 centavos a mais, né, como as pessoas falam, que trabalhar um ecossistema de comunicação pode ser muito mais rico do que one shot, né? A gente fala assim, vou só fazer um Google, vou só fazer um Instagram. Mas quando a gente faz um trabalho de rede, né, de falar em vários canais, a gente tem uma possibilidade de endossar e de um resultado até maior, né, Pri? Então, a internet é uma ótima resposta, mas ela não é o único lugar de comunicação, né? Então, só uma observação mesmo. Legal, boa. É super relevante, porque isso é reforço de mensagem, né? E isso é construção de credibilidade de marca mesmo. Eu acho que aí até pensar a sua comunicação always on, assim, o que você tem que sempre estar comunicando e aonde, pode ser em eventos, pode ser com outras marcas parceiras,
Pode ser com papelaria offline, né? A depender da sua área de atuação, isso faz muito sentido. Então, muito legal. Eu gosto sempre, eu sempre falo muito isso assim, para os clientes. Não é uma peça isolada, a comunicação não é um vídeo, né? Que agora está na moda o vídeo. Então, é um vídeo e o vídeo vai resolver meus problemas. A comunicação é esse vídeo junto com o conteúdo que vai junto com esse vídeo, junto o site que esse vídeo vai levar ou vai estar. Então, eu acho sempre pensar esse cross-content, essa comunicação integrada. Muito legal. E aí, vocês têm alguma ideia de quais recursos a gente talvez vai precisar, além dos 10 mil reais que já teremos? Vocês dizem de pessoas, assim? Exato, Ana. Acho que quando a gente trouxe, assim, algumas vezes a gente ficou nessa provocação, tanto na minha fala quanto da Eric, assim, o recurso não é só o financeiro. O recurso pode ser uma plataforma, pode ser pessoas, o recurso pode ser tempo. Então, acho que nesse caso seria legal a gente pensar, ou até as habilidades, né? Então, se eu quero fazer uma campanha de redes sociais, o que eu vou precisar? Então, é um pouco nesse sentido que a gente queria provocar vocês. De novo, vai depender muito de cada estratégia, né, que for desenhada, como cada um vai organizar, mas às vezes é uma parte que a gente esquece, sabe, de planejar também o recurso, e aí a gente só vai ver na hora que já está implementando, opa, mas eu não tenho, que nem a Tiziane pôs aqui, eu não tenho uma plataforma para receber essas doações estruturada. O cara vai fazer o login lá e vai dar erro. Perdi já, né? Perdi uma conversão. Ou, pode passar, Ju. Ou, por exemplo, eu não tenho até redator e designer, né? Na minha equipe sou só eu e eu tenho que trazer os freelancers. Eu não pensei nisso antes, falta 2 dias. Então, enfim, aqui é só a carteira de contatos dos influenciadores que a gente estava falando. Deixa eu planejar aqui como que eu vou chegar nesses influenciadores. Então, eu acho que isso são pontos bem importantes da gente mapear junto com a estratégia, detalhar o que são os recursos que eu, de fato, vou precisar, porque isso também vai me mostrar, cabe nesse orçamento de 10 mil, eu vou ter que bater ali na porta do chefe e falar, chefe, então, com 10 mil, não chegamos em arrecadar 20%, ou a gente vai precisar pensar uma estratégia muito mais barata. Então, acho que é só um reforço aqui, uma provocação da gente sempre pensar nessa etapa também dos recursos, o que a gente vai precisar, porque às vezes, infelizmente, na realidade que a gente vive, que não é de dinheiro infinito, vai ser isso que vai determinar qual estratégia para em pé ou qual a gente vai ter que reciclar ou revisitar. Bom, mas aqui, gente, dá para a gente fazer mais 1000 coisas assim, né, dentro desse único case, mas a gente queria brincar um pouco com esse exercício de pensar o tempo, de pensar a estratégia, de pensar o recurso. O público-alvo já está um pouco mais claro nesse caso, né, que seriam os doadores, os financiadores, mas a gente também manda esse case junto com o material, mas eu acho que é uma boa provocação para a gente sair só do exemplo anual, né? Então, como eu planejo o meu ano? Às vezes você precisa fazer um planejamento que é focado para um dia, ou para uma campanha, ou para um evento, uma situação específica. Então, acho que o que a gente queria trazer é que planejar os momentos, né, os eventos menores, tem tanta, ou até mais, às vezes, relevância do que o planejamento do ano, né? Porque aqui é o planejamento realmente no detalhe que a gente vai ter que fazer. E aí, acho que antes da gente ir para a parte final, que é o nosso checklist, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário do case, ou se a gente pode seguir. Acho que podemos seguir, né? Então, bora lá. Legal, a gente fez aqui um slide resumindo bastante o ponto que a gente comentou antes do intervalo, que é até, a gente pensou assim na ideia até de vocês conseguirem imprimir isso assim e levar nessa reunião de planejamento para vocês irem fazendo esse check sempre quando vocês forem pensando em cada etapa, né? Aqui tem um resuminho aqui. Eu acho que tem os três principais pilares que a gente comentou, né? Então, o objetivo, a meta e a estratégia. Que o objetivo ele tem que ser claro, direto e sempre alinhado ao direcionamento da organização como um todo. Então, isso pensando, né, no planejamento de área. Se você for fazer da organização, tem que estar atrelado à missão e à visão que a sua organização tem. As metas, elas são mais específicas,
bater de novo na tecla de ser mensurável e com responsáveis e prazos, né? Então, é como que você delega isso e como que você analisa o resultado. E a estratégia é dividindo as metas em ações, então detalhando e colocando para o plano prático, né? Então, como que a gente de fato realiza isso. E aí, dentro desses três pilares, a gente tem análise de métricas, de acompanhamento, público-alvo e recursos, né? Então, as métricas é como é que a gente vai avaliar o sucesso, o acompanhamento são as reuniões que a gente vai fazer, né, os encontros e os materiais que vão surgir para que a gente consiga analisar se a gente está atingindo ou caminhando para aquela direção que a gente gostaria ou não. O público-alvo são as pessoas que a gente está mirando e o cenário que a gente está hoje também, não só as pessoas, mas também em qual território que a gente está atuando. E os recursos é o que a gente também comentou, que não é só o orçamento, então não é só o recurso financeiro, mas quanto tempo a gente tem disponível para isso, quantas pessoas a gente tem disponível para trabalhar. Então, acho que com esse checklist, assim, a gente entende que ele pode ajudar vocês no planejamento, seja ele anual, seja ele de uma ação específica, mas que o nosso objetivo aqui seja um slide de bolso para vocês levarem sempre em reuniões que vocês vão precisar fazer algum plano. Queria abrir agora um pouco para as dúvidas, comentários, sugestões. A gente queria escutar um pouquinho de vocês agora. Eu gostei bastante, Eric, desse manual de bolsa aí que você trouxe, porque eu acho que tanto a Lia quanto, né, a Fundação Amor Horizontal, que é outro projeto que eu, né, sou uma das pessoas que apoio na liderança, eu acho que a gente tem tantas ações ao longo do ano que tem todas que estar nesse guarda-chuva principal, que eu sinto muita dificuldade de não perder o foco, né, daquela luz principal, daquelas macro, né, metas. Mas o que eu achei legal é que quando você vai fazer a detalhamento dessas campanhas menores, que vão estar com o mesmo objetivo, acho que cada campanha ter esse checklist próprio, né, individual é muito bom, porque pelo menos no nosso caso, né, cada campanha pode estar falando com o público, com uma causa, e a forma de atuação é muito diferente. Então, é engraçado que eu vejo esse checklist para o planejamento geral, mas eu vejo ele para cada ação, para cada, né, por exemplo, todo mês tem uma ação diferente, cada um tem. Porque muitas vezes a gente, nas tarefas menores, nas campanhas menores, parece que a gente não dá tanta importância, né? Tipo, eu não vejo acompanhamento, eu não defino certinho o público-alvo, eu fico olhando só o planejamento da macro e muitas vezes eu posso fazer uma campanha mais fraca, porque eu acho que eu estou unificando tudo, né? E quando eu quebro, acho que fica mais fácil. E eu acho que isso foi um ensinamento que a gente teve um pouquinho esse ano, então eu adorei levar esse checklist aí para todas as reuniões que a gente for desenhar uma campanha nova. Eu acho que vale muito a pena quebrar aí. Muito bom. Boa, legal. Ju, até como falta um minutinho, se você quiser passar a tela, para a gente deixar aí também já a tela de feedbacks, mas se der tempo e se mais alguém quiser falar, acho que vai ser muito legal ouvir. E eu acho que o exercício que a gente está fazendo aqui hoje de pensar planejamento, ele extrapola a comunicação, sabe? Então você pode levar esse checklist para pensar planejamento, inclusive de outras frentes que não a da comunicação. Então, tomara, a Júlia está falando aqui que já salvou, então tomara que realmente seja útil aí para vocês, muito além da comunicação. Bom, e aí se mais alguém quiser contar, só para a gente encerrar, né, se foi legal, se não foi também, é importante a gente saber, se sentiram falta de algo que a gente ainda pode incluir no material antes de mandar para vocês, a gente vai adorar ouvir. Que bom, Carla, que você gostou. Eu fico super feliz, Pri e Eric, de novo. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Eu sou uma pessoa que cada vez mais consigo ver quando a gente estrutura e planeja, a gente cresce, né? E eu fico muito feliz de poder ter várias organizações aqui diferentes, podendo estar aqui para olhar essa questão do planejamento. Não sei quantos de vocês já fechou o planejamento do ano que vem. Se sim, maravilhoso, se não, é compreensível, o ano está muito corrido mesmo, teve muita coisa para ser feita, mas eu acho que não deixar de fazer, né? Não deixar de parar
antes de começar a loucura do ano que vem, né? Que começa janeiro mais tranquilo, mas quando você vê fevereiro, você já entrou num ritmo que você não organizou para onde você vai. Então, eu fico muito feliz de vocês trazerem um tema, porque eu acho que é importante a gente se obrigar a fazer essa pausa, né? Eu tenho uma pessoa do time da fundação que também, ela falou, gente, a gente tem que fazer o nosso manual e processo de todas as áreas. E ela bloqueou na agenda de cada um dos times de líder uma vez por semana. E as pessoas, não, mas eu tenho muita coisa para fazer lá. Se você não parar para fazer, você nunca vai fazer. Então, eu fica aí de novo a provocação, né? Se o planejamento não está pronto, não está do jeito que você queria ou não foi começado, se obrigue a parar para fazer, porque com certeza vai otimizar o seu tempo, vai otimizar a sua energia, vai otimizar o trabalho da tua equipe, que já é, né, pequena, enxuta, ao longo do ano que vem. Então, acho que se não conseguiu fazer em outubro, que geralmente é o ideal para você fazer o orçamento financeiro, né, todo o budget do ano, que muitos nós, né, submetemos para o Ministério Público no final, mais ou menos em novembro, não tem problema. Pega o finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, que é mês, né, semanas mais tranquilas, que está todo mundo voltando, e faça. Quase para começar o ano muito bem. Porque eu acho que isso foi um dos maiores ensinamentos que a gente conseguiu aplicar nos projetos que eu atuo, e cada vez mais eu vi que tem mais resultado. Então é muito legal a gente poder ter vocês trazendo esse guia de bolsa, que para mim, certeza, também já tirei um print, vou deixar aqui na minha tela. Mas, de novo, fica essa provocação. Acho que a priori que são pessoas super acessíveis e muito abertas. Se cada uma de vocês, ou, né, quem estiver assistindo depois dessa conversa, ou quem tiver organizações que estejam precisando olhar o planejamento estratégico, eu passo o contato com todo o prazer da Pri, do Eric, para quem não tiver. Eles são pessoas que vocês podem ter essa troca. É muito importante também envolver a equipe toda, né, para isso acontecer. É óbvio, né, se você vai fazer planejamento de comunicação, são as pessoas de comunicação, mas como a gente sabe que as nossas organizações, todo mundo faz um pouquinho e está tudo bem, né, tenta envolver. Eu acho que a gente cada vez mais trazendo, e desde o estagiário ao diretor financeiro, né, todo mundo poder olhar para definir o mesmo passo que a gente vai seguir ano que vem. Então, muito, muito obrigada, porque eu acho que vocês dois estão trazendo aí um tema importantíssimo e adorei a contribuição de todos que estão aqui. Fico muito feliz da gente estar mais uma vez juntos. Esse é provavelmente o último encontro do ano da Lia, mas certeza, ano que vem eu vou querer a Eric Pri com a gente de novo em alguns momentos especiais, porque todo esse vasto conhecimento que eles têm, quanto mais derramar aí para nossa rede, mais vai fortalecê-la. Então, eu agradeço a todo mundo que está aqui conosco. Obrigada, gente, foi muito bom. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo, por ficarem até o final, por participarem. E Ju, pelo convite. A gente espera ano que vem poder ajudar no que for possível nesse nosso Brasil muito doido, ajudar vocês a alavancarem os projetos tão importantes que estamos fazendo. Muito obrigada, gente. Obrigado também, faço as palavras da Priya as minhas, e se precisarem é só chamar. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, Kétia, querida. Tchau. Boa semana para todo mundo. Igualmente para vocês também, para todos nós. Tchau, tchau. Sandra, a gente vai mandar o link para você assistir o comecinho, tá? Então não se preocupe se você perdeu o comecinho do encontro. Tá ótimo, quero agradecer, muito obrigado. Está sendo muito gratificante participar dessas formações, até porque o conteúdo ele é bem explicado, ele é bem direto e fica fácil de entender, tá? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Leandra. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Pri. Obrigada, Eric. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, obrigadão.